sempre tem uma enquete por lá com o assunto do dia e é justamente o nosso próximo assunto. Entra lá porque a gente quer saber, você concorda com a cassação do vereador Renato Freitas do PT? Conta lá pra gente na live, inclusive já tem bastante gente lá, viu, Riva, participando, dando um bom dia aqui pra mim, que não estou todos os dias aqui no RN Dia. O Rafael tá falando, meu Deus do céu, toda vez a gente escuta, é alta, é aumento de tudo, e o bolso do paranaense fica como, né? Do paranaense, do brasileiro. E sem contar, teve um outro aumento aí que a gente não citou. Mas nas tarifas vermelhas, a partir da tarifa laranja, o aumento é de 63%. Então, quando tiver tarifa, o aumento em cima da tarifa maior, ela é de 63%. Então, vai a 1,84 em uma, 1,90 e pouquinho em outra. Ou seja, vai pesar no bolso. Isso aí. Mas vamos então para a próxima pauta, que é o assunto da nossa enquete hoje aqui, Riva. A cassação ou não de Renato Freitas. Por 25 votos, os vereadores de Curitiba aprovaram ontem a cassação do mandato do vereador do PT. A defesa do parlamentar, no entanto, está dizendo que vai recorrer para tentar derrubar essa decisão. Mas fato é que uma nova votação está marcada para acontecer hoje à tarde, às 3h30, na Câmara Municipal, para confirmar ou não o resultado. A tendência é que os 25 votos favoráveis à cassação se repitam, mas eu lembro aqui que são necessários 20 votos para que se confirme então essa cassação. Apenas 7 vereadores ontem foram contrários e 2 se abstiveram. Renato Freitas, a gente lembra a você que nos acompanha, responde a um processo ético-disciplinar por ter participado de uma manifestação que aconteceu em fevereiro deste ano. O ato contra o racismo ocorreu no centro da capital, mas terminou com a invasão de uma igreja, a Igreja do Rosário, que fica aqui na capital. O vereador chegou a fazer um discurso de cima do altar, o que foi considerado, então, quebra de decoro parlamentar. Agora, o vereador e a sua defesa não foram ontem nessa sessão que teve a votação pela perda de mandato dele, que durou quase 3 horas. E o que eles estão alegando, Riva? Que a Casa Legislativa não respeitou os prazos processuais de notificação e por isso é que eles estão defendendo que a realização dessa votação seria ilegal. O advogado de Renato Freitas, que é o Guilherme Gonçalves, ele reforçou que vai adotar medidas judiciais. A legalidade da realização da sessão deve ser questionada por meio de um mandado de segurança que deve ser impetrado ainda hoje na Justiça. A sessão é completamente nula, ilegal, afrontou diversos dispositivos regimentais. Nós temos provas aqui que os próprios vereadores receberam a convocação depois das 15h30. Nós vamos colocar isso numa medida judicial. Nós temos prova que a tentativa de intimação pessoal do Renato foi depois das 15h30. O e-mail que foi enviado para o meu escritório foi aberto depois das 16 horas e pelo regimento da Câmara, quando o e-mail não é aberto, presume-se feita a intimação 48 horas depois do envio do e-mail. A sessão tinha que ter sido convocada com 2 dias úteis de antecedência. O regimento interno diz que é 1 dia útil e não 24 horas. Enfim, é tanta violação, tanta ilegalidade. Já por outro lado, o presidente da Câmara de Curitiba, o vereador Tico Kuzma, do PROS, rebateu as declarações da defesa de Freitas. Ele reforçou que a casa respeitou, sim, todos os prazos processuais e agiu dentro do que está previsto no regimento interno. A Câmara seguiu o seu regimento, seguiu todas as normas legais para a convocação da sessão. Essa sessão especial da votação desse projeto de resolução, ela diz que tem que ser convocada com dia útil de antecedência. Fizemos essa convocação com dia útil e ainda fomos mais zelosos e convocamos até com 24 horas de antecedência. Então, o vereador foi comunicado, a defesa foi comunicada por via de e-mail, assim como foi comunicado em todo o processo no Conselho de Ética. Mas é claro que agora não é um processo no Conselho de Ética, é um projeto de resolução que segue o trâmite regimental, que é de conhecimento do vereador e da defesa, o nosso regimento. Para a corregedora da Casa Legislativa, a vereadora Amália Tortato, do Novo, todo o processo envolvendo Renato Freitas, desde a apresentação das representações, também análise pelo Conselho de Ética e agora a votação em plenário, tudo isso, de acordo com ela, seguiu sim os trâmites necessários. A Amália também rechaçou a acusação levantada por alguns vereadores de que a análise do caso teria algum viés racista. Vamos ouvir.
Mas o meu entendimento como corregedora, esse processo sempre foi feito de maneira bastante técnica, embasado aí na Constituição e feito sempre de maneira muito técnica e imparcial. A impressão que se tem é que se tenta desvirtuar o processo por alguma coisa que não é verdade, né? Para tentar colar uma narrativa que não aconteceu na casa. A cor da pele do vereador nunca esteve em questão, e sim os atos praticados por um vereador dessa casa. Caso a cassação de Renato Freitas se confirme, então, na Casa Legislativa hoje à tarde, quem deve assumir a cadeira na Câmara é a primeira suplente, que é a Ana Júlia do PT, que teve pouco mais de 4.000 votos, Riva. Mas a pergunta que fica é: tem fundamento esse pedido de anulação da votação que aconteceu ontem? É o grito dos desesperados, né? É a tentativa de tábua de salvação. Lembra aquela cena do Titanic, o Jack e a Rose ali, os dois em cima da tábua? Em que ela joga ele pra fora e ela fica na tábua se salvando. O vereador tá mais ou menos na função da Rose. Ele tá ali pra se salvar. Ele vai ter que se apegar a regimento, a detalhes técnicos, a tecnicidade do caso. E, ao que me parece, a Câmara não seria amadora a ponto de errar depois de tanto tempo de uma discussão que vem se arrastando desde maio. Não, e foi um caso que teve muitos episódios. A gente lembra que foi nesse caso que teve aquela história de um e-mail racista que chegou pro vereador Renato Freitas, vindo da caixa de um outro vereador, que era o relator do caso no Conselho de Ética. Teve uma sindicância, tudo isso foi apurado para depois a votação poder acontecer. E aí ficou ontem, claro, né? E aí ficou claro que o e-mail veio de um hacker da República Tcheca. E essa história nunca vai ficar tão bem explicada. O que a Câmara podia fazer, ela fez. Ela fez. Foi dado prazo de 24 horas, todo o processo foi respeitado, a Câmara foi diligente, inteligente o suficiente para esperar a Justiça decidir, o vereador fez o que fez, foi para a Justiça, pediu para pararem o processo foi parado e a Câmara não recorreu, foi deixando. A Câmara esperou a Justiça anular a liminar. Quando anulou, ela marcou, mandou e-mail, deu prazo, estabeleceu e agora se cumpre. É um processo de julgamento, né? Os vereadores são autônomos nisso. A princípio está cassado, hoje deve ter a confirmação, porque eu não acredito que 6 vereadores mudem de posicionamento de ontem para hoje. Então tudo indica que a cassação permaneça e o vereador sabe que ele veio em uma sequência que desagradava a casa. Não foi um caso. Nós tivemos 2 vezes em que ele foi apreendido, uma preso, outra apreendido, essa dentro da Igreja do Rosário. E nós não estamos falando aqui, a Câmara não analisou o crime que pode ter sido cometido, de você parar a livre manifestação religiosa e tudo mais. Não. A Câmara analisou a quebra de decoro parlamentar. A pergunta era: é correto um parlamentar fazer uma manifestação dentro de uma igreja e parar um culto religioso para isso? Não. A Câmara decidiu que não. Que é quebra de decoro parlamentar, que envolve ética, moral, conduta e caráter. E também, quando se comete um crime, se quebra, obviamente, porque crime se envolve com tudo isso, se quebra também o decoro parlamentar. Foi isso que a Câmara analisou. Foram os prazos que foram respeitados, estabelecidos. Agora a tábua de salvação da defesa é essa, é de questionar o processo e não a defesa. E não questionar aquilo que foi feito, porque sabe que a Câmara de Vereadores é soberana na sua decisão. O plenário da casa é como se o povo ali estivesse julgando politicamente o senhor vereador. E aqueles que representam o povo decidiram que ele não teve atitudes condizentes, compatíveis com a de um parlamentar e que por isso ele deve ser cassado. Aí é claro que resta questionar o processo. A ponto de falar assim, né, Manu? Nós precisamos de uma análise de uma empresa ou de uma autarquia europeia de comunicações contra hackers para saber quem foi. Não, né? Menos. Um processo político, todo mundo utilizando todas as cartas que tem nas mangas, né, Riva? Ferramentas. Mas a Justiça também já cansou da história, viu? Vai permanecer como está, muito provavelmente, a gente não sabe o que vem pela frente, como vão impetrar, de repente você espera num plantão algum juiz que seja declaradamente mais de um lado ou de outro. As pessoas pesquisam redes sociais de todo mundo hoje para saber aquela coisa toda, espera o momento certo de ingressar para saber quem fica, quem pega e quem não. Mas no que diz respeito à Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores de Curitiba foi extremamente prudente. Não quis ser assodada. Não quis apressar absolutamente nada. E o resultado foi esse.
25 vereadores, 25 pares, 25 colegas, 25 representantes da sociedade decidiram que o vereador Renato Freitas não teve atitudes compatíveis com a de um parlamentar. Quiséramos nós que em outros casos acontecesse da mesma forma? Essa é uma reclamação que a gente pode fazer? Óbvio que sim. Quiséramos nós que nos casos de Fabiane, da Kátia, dos animais, também acontecesse da mesma forma. Não foi. Mas, inclusive, o caso de Renato Freitas serve de exemplo porque o povo cansou da passação de pano. O caso dele, se você for comparar, mano, criminalmente é muito menor. Ninguém tá falando de corrupção, nem de nada disso. Os outros casos tem rachadinha, corrupção, um monte de coisa. Mas o recado foi dado de que o povo quer as pessoas reagindo de acordo com aquilo que tem que fazer, de acordo com a conduta que elas têm que ter. E a conduta de um vereador, desculpa, mas o vereador Renato Freitas não respeitou em vários casos nos últimos tempos, desde que se tornou vereador aqui de Curitiba. O assunto repercute bastante, viu, Riva, entre os nossos ouvintes. O final de telefone 5765 mandou aqui: o afastamento desse vereador está demorando demais, ninguém mais aguenta ouvir esse assunto, então que pelo menos se resolva, se é para tirar, que tire, né, que se resolva a situação o quanto antes. E a gente pede também a sua participação sobre esse assunto, que é um dos assuntos do dia. Você concorda com a cassação do vereador do PT, vereador Renato Freitas? Essa é a nossa enquete lá na live no YouTube. Eu já adianto aqui que, por enquanto, 100% das pessoas que votaram lá disseram que sim, concordam com a cassação do vereador, porque ele não teve aí uma atitude condizente ao seu cargo. Ouvintes, são 10 horas e 28 minutos, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco para falar sobre mais movimentações lá na Câmara de Vereadores, viu? Porque está previsto para hoje o retorno de Éder Borges. A gente volta já já.